Eu acho que a gente já pode começar, né? Que o pessoal acho que está descansando hoje. Acho que só são vocês. Já são quase 7h13 e o pessoal não está aí. Vamos começar? Vocês estão com a prova aí? Vocês têm a prova? Não, não tenho a prova não, Ercília. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela com você. Opa, tá chegando mais gente. Vamos lá. Compartilhar a prova aqui. Vocês lembram da prova ou não? Tem alguém que tem a prova aí? E aí? Onde é que ela Oi, tá? professora. Vocês estão com a prova aí? Não. Não. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se consigo compartilhar. Porque hoje de manhã ela não compartilha. Ah, tá aqui. Compartilhei. Então vamos lá. Ó, a primeira que estão vendo a prova? Tá compartilhada? Sim, tá compartilhada sim. Tá? Sim, Ercília. Ah, então tá bom. Então vamos lá, ó. A primeira questão. Considerando a diferenciação entre bactérias gram-positivas e gram-negativas, é incorreto afirmar, né? Então, ó, a resposta certa era essa daqui, ó. A esporulação é uma característica das bactérias gram-negativas. Não, né? Tá errado, né? Lembra que eu falei para vocês que quem é que esporula? Quais são as bactérias que esporulam? Vocês lembram? Estão lembradas? Quem que esporula? Ou não? Ou não estão lembrados? Não são os bacilos e os clostridium? Os bacilos e os clostridium são as bactérias que esporulam. E Sim. bacilos e clostridium são bactérias gram-positivas, Positivas. né? Então, essa aqui estava errada. Aí a segunda, ó, a parede celular das bactérias gram-negativas, embora complexa, é constituída de fina camada de peptidoglicano. Ela tem uma fina camada de peptidoglicano, né? Depois, a produção de exotoxinas pode ser efetuada tanto pelas bactérias gram-positivas como pelas gram-negativas. Tá certo, tanto umas como as outras, gram-positiva ou gram-negativa, produzem exotoxina, né? Por exemplo, o tétano, que é o Clostridium tetani, que é uma bactéria gram-positiva, produz toxina. Uma Escherichia coli, por exemplo, ou uma salmonela, produz toxina, que a salmonela ou a Escherichia coli é gram-negativa. Então, essa também está certa. E os lipopolissacarídeos estão ausentes nas paredes celulares gram-positivas. Também está certa. Parede celular dos gram-positivos só tem peptidoglicano, né? E ácido teicoico. Os lipopolissacarídeos estão na parede das células gram-negativas, né? E a composição da parede celular das bactérias gram-positivas é a responsável pela sua coloração azul. Verdade, quando curadas, né? Então, ó, a composição da parede celular é por causa da parede celular, daquela camada grossa de peptidoglicano, que as bactérias se coram em azul quando pela coloração de gram. Tudo certo essa? Se vocês quiserem falar alguma coisa, pergunta, fala, pode me interromper, tá? Vamos ver no próximo, vamos ver, peraí. A próxima. Aqui, ó. Atualmente, a classificação dos seres vivos são 3 domínios: arquea, bactéria e eucária, que englobam, respectivamente, os seguintes representantes, né? Então, a arquea pode ser metanogênicos, pode ser, e pode ser termofílicos também, que está naquela classificação, né? Tá? Então, podia ser ou um ou outro, né? Ou essa resposta aqui, ou a última resposta. Só que depois, bactéria. Animais não é bactéria, né? Mas pneumococo é uma bactéria. E eucária? Eucária, os fungos estão nessa classificação aqui. Então, a resposta certa era essa aqui, ó. Termofílicos, pneumococos e fungos. Tá? Vocês acertaram? Quem Sim, acertou? Quem errou? eu Eu, acertei. professora. Acertou.
Vamos lá, próxima. Isso aqui era fácil, né? Bacteriófago é um vírus que infecta a bactéria. É um tipo de vírus, é um fago, né? Bacteriófago ou fago, que é um vírus que infecta a bactéria, tá? Então, essa aqui tava fácil, né? Eu acho que vocês acertaram. 4. Vamos lá, aqui. Aqui. Então, ó, os equipamentos são indispensáveis ao funcionamento de qualquer laboratório. Possuem funções extremamente variadas e possibilitam análises experimentais e diagnósticas com eficiência. Um certo laboratório de microbiologia tem os seguintes equipamentos. Então, jarra de anaerobiose. Começava aqui, ó. Jarra de anaerobiose. Então, jarra de anaerobiose é incubação de micro-organismo anaeróbico, né? Então, tinha essa resposta aqui. Então, a primeira já não era mais. Deixa eu ver se tinha mais aqui. Cultura de micro-organismos anaeróbios estritos. Tá, podia fazer. Tá bom, então vamos ficar entre essa daqui, ó, anaeróbios estritos, incubação de micro-organismos anaeróbicos. Tá. A segunda, forno Pasteur. Então, forno Pasteur serve para quê? Para esterilizar a vidraria, né? Então, esterilização. Tudo bem aqui, ó, esterilização. Terceiro, observação de características. Não, terceiro, microscópio óptico, né? Então, o microscópio, para que serve? Observação de características morfológicas e tintoriais. Então, no microscópio, o que eu vejo? Eu vejo característica, eu vejo a forma da bactéria, se ela é coco, se ela é bacilo, né? Se ela é espirilo, eu consigo ver, e consigo ver a coloração, se ela é gram-positiva ou gram-negativa, né? Depois, 4, observação de características culturais, né? Então, ó, procedimentos assépticos, né? Então, eu preciso fazer, na observação das características culturais, eu preciso saber que tipo de bactérias que eu tenho, eu preciso trabalhar com produtos esterilizados, né? Para eu poder saber quais são as características culturais, tá certo? E depois, aquecimento. Aqui, não, escuta, aqui, não, errado. Câmara de semeadura, oh meu Deus. Câmara de semeadura, né? Então, câmara de semeadura são procedimentos assépticos, tá certo? Então, dentro da câmara que eu vou semear, eu tenho que semear porque eu tenho que ter procedimento onde eu não posso estar contaminando meu material, né? E depois aqui, ó, banho-maria, que é aquecimento lento e uniforme de substâncias líquidas ou sólidas. Então, a resposta certa era essa. Agora, podia ficar aqui, vamos ver aqui, ó, quer ver? Vocês acertaram essa? Aqui, ó, 1. Então, nessa daqui, ó, nessa resposta aqui, ó, incubação de micro-organismos anaeróbicos, que estava certa, né, a primeira, né? Aí a segunda era, onde é que tá? Forno Pasteur. Então, o primeiro era a jarra, o segundo era forno Pasteur. Esterilização. Tá certo, né? Tá. Esterilização, tá bom. Depois, a terceira. Não, aqui, peraí, não é esse aqui, não. É aqui. O 2, procedimentos ascéticos. No forno Pasteur não é procedimento asséptico, né? É esterilização, tá? Então, essa daqui já não podia mais ser, né? Já saí aqui logo no começo. E essa daqui, aonde a gente viu cultura de micro-organismos anaeróbicos estritos, tá bom, pode ser, na jarra de anaerobiose. O segundo, forno Pasteur, pode ser, esterilização. Vamos ver o terceiro, cadê o terceiro aqui? Qual que é o terceiro? Microscópio óptico. Onde é que tá aqui o microscópio óptico? Então, vamos lá no terceiro. Peraí, deixa eu ver, aqui. Terceiro. Observação de características culturais. Não, né? Eu não vou ver no microscópio, eu não vejo característica cultural, né? No microscópio, eu vejo o quê? Característica morfológica e tintorial, tá certo? Eu não vejo a cultura. A cultura eu vejo na placa de Petri, não no microscópio, eu vejo na semeadura. Então, essa também já não podia ser. Então, a resposta certa era essa aqui, ó.
A 1. Essa daqui, a 1 não, essa daqui, né? Que eu acho que vocês acertaram. Acertaram? Ou não? Quem acertou? Essa aqui também era fácil, né? Então, as bactérias possuem plasmídios, que estão relacionados à resistência de antibióticos. Então, essas formações são transferidas de uma bactéria para outra através da conjugação, né? Lembra? Conjuga, tem o plasmídio, que é aquela fita dupla de DNA, onde tem aquelas informações principalmente de resistência da bactéria, que são informações que não são, são importantes, mas não são imprescindíveis para a vida da bactéria, né? Tem bactéria que tem plasmídio, tem bactéria que não tem plasmídio, e através do pili, né? Através, então, da conjugação, aonde uma bactéria pareia com a outra, e através do pili passa uma fita do plasmídio de uma bactéria para outra. Então, era conjugação, né? A resposta certa. Essa aqui. Para a esterilização dos seguintes materiais, ó, meio de cultura, agar nutritivo, antibióticos e agulha de inoculação. Quais os procedimentos? Meio de cultura, autoclavação, né? Então, vou autoclavar o meio de cultura. Então, qual que poderia ser? Essa e essa, né? Então, só essas duas, tá? Aí, onde é que tá o resto? Tá, meio de cultura aí. Antibiótico. Antibiótico, eu tenho que fazer o quê? É filtração, né? Não é flambagem, né? Não é flambagem. Flambagem eu flambo a agulha de inoculação, ou alça de platino, ou alça de inoculação, né? Então, aqui, ó, tinha que ser autoclavação, filtração e flambagem, tá? Era essa a resposta. Próxima, vamos ver. Aqui. Coloração de grã, né? Então, coloração de grã, cristal violeta, Lugol, álcool acetona para descolorir, e depois a fucsina. Gram positiva, cor aqui, ó, com o cristal violeta, e a gram negativa, cora com a fucsina, que é vermelha. Então, gram positivo é roxo ou azul, gram negativo é vermelho ou rosa, né? Por que elas se coram dessa forma? Por causa da parede celular, do tipo de parede celular. Não é nem por causa da membrana plasmática, nem do citoplasma, nem da camada da cápsula, não. Elas se coram por causa da parede celular. Tá? Deixa eu colocar mais pessoas aqui dentro, eles estão pedindo. Pronto, vamos lá, vamos voltar lá. Até aí, tudo bem? Gente, tudo bem até aí? Ok, professora. Então tá bom, então tá bom. Vamos lá, peraí, mais aqui, vamos lá. Prova de micro, aqui, pronto. Próxima. Essa daqui, ó. O oxigênio é um fator que limita bastante o crescimento microbiano, né? Então, as leveduras em ambiente com excesso de oxigênio terão uma função multiplicativa de suas células, enquanto em ambiente com ausência de oxigênio terão atividade fermentativa, com a produção de etanol. Tudo bem. Na população bacteriana, então agora vou falar de bactéria. Falei um pouquinho de fungo, de levedura, mas agora vou falar um pouquinho de bactéria. O crescimento pode ser modulado pelo uso ou não do oxigênio. Os micro-organismos anaeróbicos facultativos não possuem capacidade de crescer na presença de oxigênio molecular. Quem são os anaeróbicos facultativos? Vocês lembram? A gente tem as bactérias aeróbicas, que são aquelas que precisam de oxigênio. E a gente tem as anaeróbicas facultativas, que são aeróbicas,
mas que conseguem se multiplicar na ausência de oxigênio. Lembra disso? Então, ó, não possuem capacidade de crescer na presença de oxigênio. Claro que elas conseguem, tá certo? Por quê? Porque elas são aeróbicas, mas elas podem ser anaeróbicas facultativas. Multiplicam-se com igual facilidade na presença ou na ausência de oxigênio? Não, né? Na presença de oxigênio, elas se multiplicam muito melhor. Em anaerobiose facultativa, elas podem se multiplicar, mas com uma certa dificuldade. Não se multiplicam em temperatura de mesofilia, claro que se multiplicam, e se multiplicam com facilidade na presença de oxigênio. Era essa aqui a resposta, ó. Se multiplicam com facilidade na presença de oxigênio, tá? Vamos lá, outra. Ah, essa daqui. Vocês acertaram essa daqui? Quem acertou essa questão? Todos acertaram? Ou não? Então, aqui, ó. Recentemente, os noticiários divulgaram o lançamento excessivo de esgoto sanitário na Lagoa Rodrigo de Freitas. Considere as seguintes consequências, né? Então, o que aconteceu? Proliferação de micro-organismos aeróbios. 2. Multiplicação dos micro-organismos anaeróbicos. 3. Diminuição da concentração de oxigênio na água. 4. Aumento da quantidade de matéria orgânica. 5. Mortalidade dos peixes. Aponte a sequência que melhor representa a ordem que ocorreram os acontecimentos. Então, o que começou? Jogou o que na água? Jogou esgoto na água, né? Então, tá aqui, o 4. Ó, aumento da quantidade de matéria orgânica na água. Começou aí. Aí depois o que teve? Teve proliferação de micro-organismos aeróbicos, tá? Primeira coisa. Depois, diminuição da concentração de oxigênio na água. Depois, mortalidade dos peixes. E depois, multiplicação dos micro-organismos anaeróbicos. A sequência era essa aqui, ó. A resposta certa, ó. 4, 1, 3, 5 e 2. Nessa sequência, tá? Outra. Ah, essa daqui vocês acertaram, ó. Nos diferentes métodos para a contagem de micro-organismos, né? A diluição seriada na base 10. Então, uma diluição 10 a menos 5. Contei 250 colônias em volume de 0,1 ml. Então, eu tinha que multiplicar 250 vezes 10 para eu conseguir chegar em 1 ml, porque eu contei 250 em 0,1, e multiplicar por 10 a quinta, tá? Então, seria 250 vezes 10, vou fazer uma conta aqui, né? Peraí, ó, 250 vezes 10 a quinta. É a mesma coisa do que 25 vezes 10 a 1, 2 a sétima, que é igual a 2,5 vezes 10 a oitava. Que a resposta era aquela ali, 2,5 vezes 10 a oitava, unidades formadoras de colônia por ml. Acertaram? Ou erraram? Eu não lembro, Ercília, essa eu não lembro. Ah, vocês não lembram, né? Então tá bom. Essa daqui, ó. Deixa eu ver, cadê o negócio aqui pra andar? Ixi, peraí. Só um minuto que eu vou. Minha bateria tá acabando, peraí. Deixa eu só botar aqui. Só. Vamos lá. Então, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos e porque requererem células hospedeiras vivas para se multiplicarem. Então, os vírus. Então, a resposta certa era essa aqui, ó. São parasitas intracelulares obrigatórios. Sua multiplicação depende da estrutura
de síntese proteica da célula hospedeira, que é utilizada para produzir elementos envolvidos na transferência do ácido nucleico viral e na morte da célula hospedeira, tá? Então, a resposta era essa. Ó, essa daqui, ó, consiste numa partícula viral totalmente desenvolvida, contendo ácido nucleico, envolto por uma cobertura proteica, tá certo? Seu tamanho é determinado por microscopia de fluorescência. Não, é microscopia eletrônica, não de fluorescência, né? Depois, a outra, possuem como ácido nucleico DNA e RNA em proporções variadas. Não, o vírus ou ele tem DNA ou ele tem RNA, né? As duas coisas ele não tem, tá certo? O resto estava certo, mas esse pedaço aqui estava errado da frase, né? Depois aqui em cima, onde é que tá? São estruturalmente simples, sendo formados por vários envoltórios proteicos? Não. Ele é um envoltório proteico, né? Então, é simples, tá envolvido por o seu DNA, aí tá até faltando isso, né? O seu, o seu genoma, né? O DNA ou RNA, são envolto por só uma camada de um envoltório proteico, tá? Olha lá. Aqui envolve um ácido nucleico, tá aqui, tá? Do vírus, né? Que é o capsídeo, tá certo, tá? Envoltório externo ao capsídeo denominado envelope. O resto estava certo, só que aí não. Pera, deixa eu pôr mais alguém aqui, tá pedindo. Ah, já conseguiu. Ah, tá. Vamos lá, pera. E agora? Acabando já, pera. Eita, aqui. Pronto. E agora a última, né? Aqui, ó, que é as bactérias podem ser divididas na coloração de Gram em dois grupos, Gram positivas e Gram negativas. Assinale a alternativa correta. Essa técnica de coloração baseia-se na existência de diferentes graus de permeabilidade na membrana plasmática dos micro-organismos. Não é na membrana plasmática, aquilo que já falei lá na outra. É a parede celular, é por causa da parede celular que elas se colam dessa forma. Bactérias gram-positivas se colam em vermelho. Não, bactérias gram-positivas são roxas, gram-negativas são vermelhas, né? Essa técnica de coloração permite a distinção entre bactérias com parede celular mais ou menos rica em peptidoglicano. É verdade. É por causa dessa camada de peptidoglicano que elas se coram em roxo ou em vermelho, né? Essa técnica utiliza como primeiro corante a fucsina? Não. Primeiro é a violeta. E essa técnica utiliza o Lugol para ajudar a fucsina a penetrar nas células. Não, o Lugol é para ajudar a violeta de genciana penetrar nas células, certo? Forma uma substância que chama para-rosa anilina e faz com que essa substância se prenda naquela camada de peptidoglicano e não é mais descolorida, né? Ela não sofre a descoloração com álcool ácido, tá? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? Acharam que a prova estava mais ou menos? O que é mais ou menos? Mais ou menos difícil, mais ou menos fácil? Tava difícil, professora. Estava difícil? Olha, Bem professora, difícil. estava muito difícil. Nossa, Quem tá falando? Deixa eu ver, peraí. Quem é que está Agora é o conversando? William. É o William? Peraí. Sim. Quanto você tirou na prova? Como você foi? Você foi bem ou você foi mal? E eu fui péssimo. Tá bom. Mas eu posso ser sincero com a senhora? Pode. Eu acredito que assim, eu não sou um cara difícil de pegar as coisas.
Mas eu acredito porque a primeira vez que eu tinha visto a aula da senhora, sabe, eu já cheguei meio que um pouco bagunçado, não participei do primeiro semestre, somente na metade, né, do finalzinho aí do segundo semestre. Sim. Então, acho que foi por essa minha dificuldade. Mas eu acredito que depois dessa... É bom que também foi um teste. Nunca tinha feito uma prova de faculdade, é a primeira vez. Mas então, eu Primeira acredito vez? que É. era a primeira vez, assim. Que, assim, vamos lá. Quando eu fiz o primeiro semestre, a minha grade de aula não tinha saído, por causa que entrou a pandemia. Sim. E o que eu fiz para ganhar as notas, no qual eles não conseguiam colocar na minha grade, foi o desafio nota máxima. Foi isso que Tá. fez eu passar. Sim, entendi. Entendi. Então, quando eu entrei no segundo semestre agora, estava tudo muito bagunçado, eu estava me encaixando no grupo dos WhatsApp e assim foi. Então, assim, eu acredito que agora que eu já me encaixei, eu já sei qual é a sua aula, que é difícil, mas é uma aula também muito boa. Eu vou tentar ser melhor, por causa que eu acredito que agora eu vou pegar do início, né? A senhora vai estar explicando um pouco diferente e tudo certinho. Mas conforme a gente vai se encaixando. É verdade, é verdade. É agora, porque realmente, quando você já entra assim, já entrou na pandemia, já começou bagunçado, aí realmente fica difícil mesmo, né? Mas agora você assistindo às aulas, fazendo os exercícios, aí tudo vai dar certo, tá? Você vai melhorar bastante, tá? Ah, Tem se mais Deus quiser. alguém? Mas tem que estudar, né? Tem que estudar, não tem jeito. Professora, eu Fala. não lembrava da senhora ensinando a fazer aquele cálculo, eu fiquei bem atrapalhada. Quer dizer, eu não estava bem, né? O médico, eu tomo uma medicação, eu estava meio confusa, mas eu não lembrava da senhora ter ensinado. Nossa, fiquei quebrando a cabeça para Mas eu tentar ensinei. resolver. Eu não lembrava, Mas eu não. ensinei. Durante... Eu ensinei. Porque eu mostrei para vocês como é que fazia a diluição, lembra? Não sei se você estava na aula, mas... Não perdi nenhuma aula até hoje. Então, eu ensinei como fazia a diluição, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu acredito, mas foi na hora da prova que eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Não Não lembrava conseguia. nem da senhora dando aula. Fiquei bem atrapalhada. Para mim estava difícil. Tá, mas você foi bem na prova? Não muito, não, professora. Não foi muito, não. Eu não estava bem. Bom. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito da prova? Quer perguntar? Quer dar o seu depoimento? Senão a gente já vai começar com a aula, né? Vamos lá, pera. Então vamos ver, pera. Ninguém mais? Então, peraí. Não, professora, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Vocês não conversam muito comigo, né? Vocês não estão muito de papo hoje, né? Tá compartilhada a tela? Tá, né? Sim, está compartilhando. Tá. Para quem chegou depois, não vão esquecer de fazer o avaliar, tá? Estava aí na tela, mas acho que vocês chegaram depois, já estava na prova. Não esqueçam de fazer o avaliar, que é bastante importante, tá? Por favor. É rapidinho, 10 minutos, não sei se vocês já fizeram. Em 10 minutinhos faz, nem 10 minutos, é só responder umas questões a respeito da faculdade, o que vocês acham, né? Bem rápido, tá? Agora, quando perguntar de mim, por favor, vocês me elogiem, hein? Por favor. Hein? Vamos lá. Aonde a gente parou na última aula? Vocês lembram? Já faz tanto tempo, né? Faz 15 dias já. Deixa eu ver. Não lembro não, Ercília. Não, né? Alguém tem aí? Então vamos lá. Vamos recordar aqui para ver se a gente se lembra. Pera, aqui. Controle microbiano. Isso aqui a gente já falou. Autoclavagem a gente já falou? Autoclavar, que tinha... que mais? Pasteurização a gente falou? Sobre pasteurização? A pasteurização do leite, a gente comentou isso na aula? Chegou a comentar sim.
Falei? Sim. Falei, né? Falei que tem como é que a gente comprava o leite? Falei que leite que vocês compravam? Falei Exato. isso, né? Falei. É que eu dou aula na outra sala também e tá meio defasada porque teve feriado para eles. Então, peraí, vamos ver aqui. Aqui. Esterilização também falei. Aqui. Filtração eu falei? Opa. Acho que eu falei de filtração também. Aqui. Os filtros com os diâmetros, aonde passa, dependendo do diâmetro, né, que os filtros podem ser de acetato, de celulose ou de nitrocelulose, que esses filtros têm diâmetro, têm poros, que têm diferentes diâmetros, né, aonde eu posso, naquilo que eu for filtrar, eu posso ter diâmetro maior ou menor, né, então eu posso filtrar, ó, solução, medicamento, vacina, né, não é um método de esterilização, porque a filtração não mata, ela só retém partes das bactérias, né? Ou a todas as bactérias. Eu acho que eu falei isso também para vocês. Deixa eu ver. Que mais? Tá bom demais aqui. O frio. Eu falei como. Então, a gente terminou a parte de calor. Eu cheguei a falar sobre o frio. Gente, Eu vou não... verificar, professora. Veja aí, por favor, porque eu também não me lembro. Eu acho que o frio eu não falei. Eu acho que eu parei no calor, né? Que a gente viu aquela classificação, aonde a gente mostra, aqui, onde era aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, 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 aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Não, mutação, não, mais para baixo. E tá, aqui, acho que é aqui, isso. E aqui, ó, controle microbiano, aqui, ó. Tinha os métodos físicos e os métodos químicos. Os métodos físicos tinham o calor que a gente viu, forno, incineração, flambagem, né? Isso aí tudo era método, olha lá, falando de cada um, então tudo método através do calor, né? O calor úmido, então tinha o calor seco, o calor úmido, a fervura, a tindalização, a pasteurização, tá? Aí terminou a pasteurização, né? Essa aqui é a esterilização. Aí a gente terminou a pasteurização e os tipos de pasteurização, a filtração, que eu acho que eu dei também para vocês. E aí ficou aqui aqui, o frio. Já olhou para mim aí? Alguém? Para saber se a gente já fez ou não? Esse slide a senhora passou. Parou, acho que Nesse? um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver então. Aqui eu falei para vocês do congelamento? Do congelamento, falou. Falei? Não. Falei. Ah, falou. Falou do congelamento. Daí tem outro do congelamento também, a menos 80 graus. Isso, aí o menos outro, 145. Daí a outra slide fala, normalmente ficam em meios de cultura. Isso mesmo. E o outro é esse, acabou nesse. Falei normalmente desse? ficam em meios de cultura, foi o último. Normalmente. Isso, esse aí. Esse aqui, né? Isso. Tá. Então tá bom. Então aqui, ó. Então, um outro método, então, que é a dessecação, né? Então, o que é a dessecação? A dessecação, na verdade, é um controle de crescimento microbiano com a retirada da água, né? Com a remoção da água, que a gente sabe que, tirando a água, a bactéria não sobrevive, né? Mas, pelo fato, então, das bactérias serem facilmente lesadas pela dessecação, né? Então, por exemplo, eu quero ter, então eu vou dessecar, eu vou tirar a água, as bactérias vão morrer, tá certo? Agora, se eu quero, por exemplo, eu estou no laboratório e eu quero ter a minha amostra, guardada, né? De uma forma aonde ela não vai ser inativada, eu posso fazer o quê? A liofilização, ó. Porque se eu fizer a dessecação, eu vou
acabar com as minhas bactérias, né? Então, eu posso fazer a liofilização, que a liofilização nada mais é do que a retirada da água, sim, né? Mas através do vácuo. Então, eu congelo essas minhas bactérias, tá? Eu congelo elas, ponho elas sobre o vácuo, né? E ela vai passar diretamente do estado sólido para o estado de vapor, que é a sublimação, né? Então, esses micro-organismos, então, que eu tiver, eu posso estocá-los em ampolas escuras e lacradas, e eles vão durar por muito tempo. É um método de controle microbiano? Porque se eu preciso ter essas bactérias comigo, uma forma segura que eu tenho é através da liofilização, tá? Então, eu posso. Então, como é que é a liofilização? Como é que funciona a liofilização, né? Eu congelo, tá? Essa minha cultura, congelo. Isso eu faço com alimento também, posso fazer com alimento. Então, eu congelo, ponho no vácuo, então, eu retiro pelo vácuo, eu ainda retiro o resto de água que ficou nesse produto, né? E aí, a água que sobrou, o restinho da água que sobrou, ela passa diretamente do estado sólido para o estado de vapor através da sublimação, tá? Que é a sublimação, que é a passagem do estado da água sólido para o estado de vapor, né? E aí, eu tenho o quê? Eu tenho só os meus micro-organismos, eles não morrem, tá? Ficam estocados em ampolas escuras e lacradas, e a partir do momento que eu preciso desses micro-organismos, eu faço o quê? Eu posso colocar a água, hidratar novamente, e eles vão novamente se restabelecerem e vão ficar viáveis novamente, tá? Tudo bem? Deu para entender isso? Eu faço isso muitas vezes, né? No laboratório, por exemplo, tá? E aí, pressão osmótica, né? Então, aquele jeito que a gente falou, a gente já falou sobre pressão osmótica, né? Então, quando eu coloco sal, açúcar em determinado solvente, então o que vai acontecer, né? A água vai sair, tá? A membrana plasmática vai murchar, vai fazer a plasmólise e vai ter a perda total da água que inibe a atividade metabólica da bactéria, né? Então, pressão osmótica é uma forma também de controle de crescimento microbiano, né? Então, por exemplo, acho que eu já dei esses exemplos, né? Com sal, com açúcar, né? Um alimento, por exemplo, com sal, com açúcar, né? Que é mais concentrado, que é hiperconcentrado. Então, por exemplo, uma compota, por exemplo, né? Um doce de açúcar, por exemplo, a gente põe na geladeira, né? Uma compota, por exemplo, você põe na geladeira, dura tempos e tempos, né? Sem contaminar, né? Por quê? Porque justamente tirou a água do produto, puxa a água de dentro ali do produto, das bactérias, e inibe a atividade metabólica delas, tá? Então, isso aí a gente também já tinha visto, né? Tá aqui só porque também é uma forma, tá? De controle microbiano, né? E radiação. Radiação também é uma outra forma de controle microbiano, aqui, a pressão osmótica, radiação, né? Então, a gente tem a radiação ionizante, que nada mais que é um método de esterilização, aonde a gente põe baixas temperaturas e usado em materiais termossensíveis. Então, o que é? Na verdade, a radiação são feixes de elétrons com alto poder de penetração, por exemplo, raio-x ou radiação gama, que causa destruição total do material genético das bactérias. Então, por exemplo, hoje a gente tem produtos que são irradiados, né, que vão com radiação ionizante, por exemplo, frutas, banana, mamão, tá, que são irradiados,
né? E que, como destroem, como são feixes de elétron que penetram com alto poder de penetração, então, penetram nesses produtos e todas as bactérias que estiverem lá têm o seu material genético destruído através dessa radiação. E aí, o que acontece? O produto tem um maior valor, tem maior vida útil, né? Tem uma shelf life maior. Por quê? Uma vida útil maior. Por quê? Porque aí não tem as bactérias para contaminarem e para deteriorarem esse produto, né? Então, por exemplo, produtos que vão ser exportados, por exemplo, frutas que são exportadas, são irradiadas. E aí dura muito mais tempo, tem uma durabilidade muito maior, uma vida útil, uma vida de prateleira muito maior, né? Através da radiação. É um controle de crescimento microbiano também. Quais são as vantagens? Então, tem alto poder de penetração, atravessa embalagens de papelão, papel ou plástico, então, aonde elas vão, elas já podem ser embaladas, por exemplo, essas frutas já podem ser embaladas, né? E esse material que passa já embalado, né? Que sofre a radiação, e aí esse material, ela penetra pelo papelão, ou pelo plástico, ou pelo papel, e esteriliza o que tiver lá dentro, tá? Ó, o material que se esteriliza não sofre danos físicos ou outro que possa ocorrer nos demais processos, tá? É uma das vantagens. Agora, as desvantagens, tem custo elevado e precisa pessoal especializado para fazer esse serviço, né? Então, é um tipo de controle microbiano? É também, tá? Então, irradiação e a irradiação não ionizante. Então, a ionizante e a não ionizante. São feixes de elétrons com baixo poder de penetração. Por exemplo, a radiação ultravioleta causa mutação no DNA das bactérias, tá vendo? Então, utilizada para esterilização de superfícies e ambientes ascéticos. Vocês já viram aquela... como chama? Estou com outra palavra. Aquela fluxo laminar no laboratório? Alguém já viu o que é fluxo laminar? Não, professor. Como se fosse uma capela, é uma capela, então é um equipamento assim como se fosse uma capela. Vocês não fizeram prática ainda, né? Lá no laboratório? Não, vocês vão ver. Então, é uma capela aonde ela tem um local para você trabalhar ali dentro dessa capela, então você fica fora e tem um patamar onde você vai trabalhar ali, vai semear seu material. E ali dentro tem uma lâmpada de ultravioleta, aquela lâmpada azul, né, de ultravioleta. Então, você liga essa lâmpada uns 15 minutos antes de você trabalhar ali, e ela esteriliza esse feixe de elétrons, como ele tem baixo poder de penetração, ele esteriliza só aquele local onde você vai trabalhar, entendeu? E aí, você pode até deixar os seus, os seus tubos, né? As suas placas, não com semeadas, né? As não semeadas, tá? Ali dentro, né? E você, durante 15 minutos, essa lâmpada fica acesa, e aí a esteriliza aquele local. Por exemplo, um outro exemplo, nos abatedouros, tem umas caixas de aço inoxidável, assim, na parede, pequenas, aonde eles colocam as facas que eles usam no abate. Então, essas facas ficam dentro dessas caixas, com essa lâmpada, então acende essa lâmpada, lá dentro tem a lâmpada que acende, essa ultravioleta, e ela esteriliza essas facas para serem utilizadas no dia seguinte, por exemplo, tá? Só tem que se tomar cuidado com essa radiação por causa da vista, porque a vista, ela tá descolamento de córnea, então é muito perigoso. Então não pode usar, não pode se olhar para essa lâmpada,
faz mal para a vista. Então, toda vez que a gente vai usar esse fluxo laminar no laboratório, ele fica sempre numa sala separada, onde você acende a luz por uns 15 minutos, você não fica lá dentro. Fecha a porta, tá? Quando você passou esse tempo que você vai trabalhar, aí você entra, acende a luz e aí trabalha, tá? Essa radiação ultravioleta é bastante perigosa porque dá descolamento de córnea. Tudo bem? Bom, é uma outra forma também de você fazer o controle microbiano, né? Bom, continuando, então, a gente terminou os métodos físicos, né? A gente terminou o calor, a gente terminou o frio, que são métodos físicos, e agora, esses outros métodos, né, de radiação. Então, agora a gente vai entrar nos métodos químicos. Como é que eu vou controlar o crescimento de bactérias, de micro-organismos, né, através de métodos químicos, tá? Então, são utilizados, então, esses métodos químicos, tô falando, né, com substâncias químicas, tá? Então, ó, em superfícies de tecido vivo, em objetos e objetos inanimados também, né? Eles são o quê? Bactericidas. Então, métodos químicos são bactericidas. O que quer dizer bactericidas? Que destroem as bactérias, inativam as bactérias, matam as bactérias. Lembra que lá atrás a gente viu que tem substâncias que são bactericidas e outras que são bacteriostáticas. As bactericidas inativam as bactérias. As bacteriostáticas fazem o quê? Fazem com que elas simplesmente parem de se multiplicar, mas elas não morrem, né? Então, os métodos químicos são bactericidas, tá? E são utilizados contra todas as formas de vida, contra bactérias, contra vírus, contra fungos, contra protozoários, contra esporos também, né? E um período mínimo de 30 minutos. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das substâncias químicas que eu posso usar para matar, vamos dizer assim, né, bactérias, vírus e fungos, elas têm que ter um período aonde elas têm que ficar agindo sobre essas estruturas, sobre essas células, tá? Porque daí, então, um período mínimo de 30 minutos. Então, eu vou colocar a minha substância química ali, e por um período mínimo de 30 minutos, ela vai destruir as bactérias, vírus ou fungos, o que eu tô querendo destruir naquele substrato. Vamos lá, aqui. Então, quais são os fatores que dificultam a atuação desses agentes químicos, tá? Então, natureza, tem vários, né, fatores, né? Então, primeiro, natureza dos micro-organismos a serem desinfetados. Então, a gente sabe que aquelas bactérias que produzem esporos, elas são mais resistentes, né? Então, talvez eu não possa deixar, eu preciso ter alguma substância química que eu saiba que vai destruir esporos. Aquelas só que destroem formas vegetativas, não me interessa, né? Dependendo do que eu estou querendo, qual o controle que eu estou querendo fazer ali no momento, se eu tenho bactérias esporuladas ou não. Então, eu sei que a presença de endosporos são mais resistentes a essas substâncias químicas, né? Bom, número de população-alvo. Então, quanto mais micro-organismo eu tenho num determinado local, maior vai ser o tempo que eu preciso para agir sobre eles, né? Isso está claro. Então, por exemplo, um local onde está altamente contaminado, tá? Eu tenho que deixar por um tempo maior e tenho que usar uma determinada substância que eu sei que age melhor sobre aquela população. Então, eu tenho que conhecer o que eu vou controlar, né? Por exemplo, num abatedouro, por exemplo, eu tenho vários tipos
de substâncias químicas, de agentes químicos, para determinados tipos, por exemplo, de substrato. Então, por exemplo, se eu vou ter que usar um agente químico numa mesa de manipulação, eu vou usar determinado agente, eu vou determinado produto, que eu sei que ali, por exemplo, tem um maior número de micro-organismos, tá? Então, dependendo, né? Então, é um outro fator que dificulta, então, eu preciso saber qual é a população-alvo, quanto de micro-organismos eu vou ter ali naquele local para que eu possa destruí-los, né? Um outro fator também que é bastante importante é a espécie da bactéria que eu sei que está ali. Então, por exemplo, tem bactérias que são altamente resistentes, por exemplo, a Pseudomonas. Vocês já ouviram falar em infecção hospitalar por Pseudomonas aeruginosa, né? Ela é altamente resistente, tá? Então, isso é um fator que dificulta a atuação de produto químico, por exemplo, para desinfetar uma sala de cirurgia, vamos supor, né? Um ambiente hospitalar, né? Porque eu sei que se tiver Pseudomonas lá, ela é altamente resistente e eu vou ter problema sério para destruí-la, tá? Outro fator que dificulta é a temperatura de exposição. Então, eu sei que altas temperaturas resultam em maior eficiência. Então, por exemplo, determinados produtos eu posso ou não usar com a água um pouco mais quente, né? Então, dependendo do produto, eu vou poder colocar com água quente. Dependendo do produto, eu não posso, né? Então, por exemplo, se eu vou usar cloro, o cloro eu sei que ele é altamente irritativo, altamente tóxico, né? Então, eu não posso usar com água quente, tá? Então, dependendo, mas eu sei que outros produtos, por exemplo, eu posso usar com água quente e que vai me dar uma melhor eficiência ou eficácia naquilo que eu estou querendo controlar, né? Presença de matéria orgânica é outro fator. Então, ó, o sangue, o pus, a saliva, a urina, as fezes, né? Se eu tiro essas substâncias, essas matérias orgânicas, eu sei que a ação dos desinfetantes, a ação dos meus agentes químicos é muito melhor, tá? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, a limpeza, vamos supor, num curral, né? Eu tirando as fezes, eu sei que a hora que eu colocar o meu produto lá, ele vai ter uma eficácia muito melhor do que se eu jogar o meu produto por cima das fezes e não fizer essa retirada, tá? A mesma coisa com sangue ou com pus, com saliva, a mesma coisa, né? Então, presença de matéria orgânica também é importante na hora que a gente vai fazer esse controle químico, porque a retirada prévia, né, dessas substâncias melhora a ação dos desinfetantes, tá? Então, saber que, então, que essas substâncias, né, essas sujidades, têm que ser retiradas porque a eficácia é muito melhor. Então, são fatores, todos esses são fatores, né? Eu elenquei aqui 5 fatores, né? Que são bastante importantes na hora de eu fazer a desinfecção de um local, tá? Com substância química, né? Então, ok. Então, a gente vai ver alguns compostos que a gente usa, tá? Que são utilizados, né? Para fazer a desinfecção, substâncias químicas, tá? E o primeiro deles é o fenol ou compostos fenólicos, que na verdade o fenol é um ácido carbólico, ele é obtido através da hulha do carvão mineral. Ele tem propriedade fungicida e bactericida, e ele foi muito usado como antisséptico durante o século XIX. Né, o pessoal, bem lá atrás, lá no século XIX, como é que eles quando ia fazer uma cirurgia, por exemplo, que era bem precário, né?
Mas que eles usavam? Eles usavam o fenol. Só que o fenol tem efeito irritante na pele e tem um odor muito forte. Vocês já cheiraram fenol? Conseguiram já alguma vez saber qual é sentir o odor do fenol? Ou não? Vocês já usaram criolina? Alguém conhece criolina? Já, criolina, aquele cheiro horrível. Exatamente, é cheiro de fenol, tá? Então, ó, hoje a gente encontra fenol, só que hoje é muito diferente, né? É fenol na composição de algumas pastilhas para garganta, que tem efeito microbiocida e anestésico, tá? Por isso que aqueles usavam fenol também, porque tinha um pouco de efeito anestésico. Então, hoje, o fenol, a gente nem percebe, né? Mas é encontrado nessas pastilhas de garganta, tá? Quais são os compostos, tá aqui, ó, derivados do fenol, né? Então, que tem menor poder de irritação da pele e menor odor desagradável. É o cresol, que é a creolina, que é um composto, é um derivado, o cresol é um derivado do fenol, tá? Então, que é usada para desinfecção de superfícies, né? Hoje em dia não se usa mais, quem usa bastante é quem tem criação de animais, né, para lavar, às vezes nos currais também se usa, mas hoje em dia ela é usada e ela é um derivado do fenol, mas tem menor odor desagradável, tem cheiro forte, né, mas menos do que o fenol, tá? Hexaclorofeno também é um derivado do fenol, tá? É utilizado onde que ele está presente, em sabão, sabonete e nos shampoos. Utilizado em ambientes hospitalares, na escovação das mãos antes de procedimentos cirúrgicos. Ele é eficaz contra bactérias gram-positivas, tá? Então, vocês vão ver que tem bastante produtos. Então, por exemplo, quando eu vou querer fazer uma desinfecção, como eu tenho várias substâncias químicas, né, que eu posso estar controlando os micro-organismos, eu vou ver qual para mim é a melhor naquele meu produto ou naquela minha situação, ou na minha criação, ou no hospital, eu vou saber qual que é o melhor deles, né, e vou utilizar, tá? As biguanidas poliméricas é a clorexidine. Vocês já ouviram falar bastante de clorexidine, né? São biguanidas, tá? São sabonetes ou shampoos. Tem bastante ação antifúngica e bactericida. E ela elimina bactérias tanto gram-positivas como gram-negativas, tá? É um antisséptico químico, né? E, ó, possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana. Clorexidina é bastante utilizado, né, hoje em dia, na clínica de pequenos animais. Vocês vão ver depois que, principalmente animais que têm problema de pele, tá? Clorexidina é bastante utilizada como shampoo, né? Aqui, ó, qual é o mecanismo da clorexidina? Causa ruptura da parede celular das bactérias, tá? É utilizado na escovação das mãos antes da cirurgia, isso nos humanos, né? Em animais com foliculites superficiais, ó, com problemas de pele, furunculose, piodermite superficial ou profunda. É bastante utilizado. Só que ele é um pouco irritativo, né? Causa irritação nos olhos, tá? Mas, dependendo da diluição, quando vocês fizerem clínica, vocês vão ver. Usar bastante isso daqui. Clorexidine. A clorexidine... Ah, não. Já foi só até aqui que eles falaram, né? Porque hoje tem outros produtos também, com clorexidine, mas aqui eu não coloquei, tá? Então, mais na clínica, porque é mais na parte humana. Então, mais na clínica de pequenos, é bastante usado. Os halogênios, o iodo e o cloro. Iodo todo mundo já ouviu falar, né? Bactericida, viricida, fungicida e esporocida. Olha quanto cida ele é, né? Então,
Mata bactéria, vírus, fungos e esporos. Age contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. O iodo é legal, né? Tá? Mas a tintura de iodo, que é o iodo mais o álcool, ele é utilizado como antisséptico de superfície e degerminante. Né? Vocês lembram disso, né? O que é degerminante, né? Lembram o que era degerminante? Quem lembra? Numa pequena área, né? Eu passo o iodo. Só que hoje ele não é mais utilizado. Por quê? Porque ele se descobriu, depois de algum tempo, que ele era cancerígeno. Quando eu trabalhava no laboratório, alguns anos atrás, como ele é bactericida, viricida, fungicida, esporocida, ele é maravilhoso, né? Então, a gente usava o iodo, só que não era iodo puro, né? Era iodo mais iodeto de potássio. A gente usava como antisséptico nas mãos. Então, toda vez que você trabalhava no laboratório, né, mexia com bactérias, não sei o quê, aí como hoje a gente usa o álcool 70, a gente usava o iodo, né, a tintura de iodo, tá? Só que depois de um tempo ficou proibido porque se descobriu que ele era cancerígeno, né? Então a pele vai absorvendo, tá? E pode causar problema sério nas pessoas, né? Então, olha, então aqui, ó, mesma coisa, ó. Então, inicialmente a aplicação era de iodo, do iodo era ou iodo puro ou a tintura de iodo etílico, né? Então, a gente usava bastante, mas depois de um tempo, né, não manchava, também tinha esse problema, né? Ele manchava a mão, manchava a roupa, né? Causava irritação na pele, na mucosa, porque o cheiro era forte, tá? Além de ser cancerígeno, né? Então, depois de um tempo, então ele saiu fora do comércio, né? Não se usava mais. Às vezes até usava iodo quando você, não sei se é, acho que não é da época de vocês, né? Usava iodo, por exemplo, você tinha um machucado na mão, você ia lá e jogava iodo, né? Mas depois de um tempo ele foi substituído porque tinha vários problemas. Então, ó, foram desenvolvidos, então, iodóforos. Então, hoje em dia, se usa o iodo, mas sob essa forma aqui, ó, de iodóforos, que é o iodo ligado a uma macromolécula, tá? Por quê? Porque dessa forma havia a diminuição da sua toxicidade para os tecidos humanos. Muitas vezes, quando se ia fazer uma cirurgia, você pintava a pessoa com iodo puro, né? Para poder fazer a cirurgia. Olha que maravilha, né? Matava tudo, né? Ali que estava ali naquela região, morriam todas as bactérias, os fungos, os esporos, coisa maravilhosa, né? Só que agora, hoje, a gente usa os iodóforos. E o que são esses iodóforos? Olha aqui, ó, tá? Então, o Povedine, vocês devem conhecer, né? O que é o Povedine? É um solubilizante mais o iodo, tá? Que é o polivinil pirrolidine, que é esse solubilizante, junto com o iodo. Então, o Povedine hoje é bastante usado. Então, você vai fazer uma cirurgia, muitas vezes se usa o Povedine. Você tem uma lesão, você usa o Povedine. Para fazer curativo, muitas vezes se usa Povedine, né? Então, olha, mata qualquer tipo de micro-organismo, certo? Inativa qualquer tipo de micro-organismos. Ó, utilizado na escovação de mãos, na pré-cirurgia, em superfícies lesionadas, tá? Tem ação pouco irritante e não mancha mais, tá? Então, ó, hoje, depois que eles descobriram isso, o Povedine é bastante usado e é o iodo associado a uma macromolécula que é um solubilizante, tá? Inativa esporos, é um microbiocida de amplo espectro para bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos, micobactérias, clamídias, vírus e protozoários. Maravilhoso, né?
ele é bastante usado hoje em dia, tá? Povedinho. Que é o iodo, mas o iodo ficou muito tempo fora de uso, né? Pelo fato de terem descoberto que, além de tudo, ele era cancerígeno, tá? O cloro todo mundo conhece, né? Tá? A gente, o cloro, ó, ele tem ação bactericida, viricida e fungicida, né? E a gente encontra ele na forma de hipoclorito de cálcio e hipoclorito de sódio. Hipoclorito de cálcio, lavagens de equipamentos de laticínios. Então, nos laticínios, aqueles equipamentos são lavados com hipoclorito de cálcio. Hipoclorito de sódio é o desinfetante doméstico, é o alvejante que a gente usa, né? E é também utilizado em equipamentos de hemodiálise, tá? Então, esse alvejante aqui, ó, que é a Cândida, né? Aquele nome comercial, Cândida, né? Alvejante, tá? É o hipoclorito de sódio, que serve também em equipamentos de hemodiálise. E o hipoclorito de cálcio é o que serve para lavagem de equipamentos utilizados nos laticínios, né? Principalmente onde trabalha com derivados de leite, principalmente onde faz queijo, por exemplo. Então, é outra substância bastante usada, é o cloro. O álcool, todo mundo conhece o álcool também, né? Então, o álcool, tá? Que é uma substância bactericida, viricida, mata vírus envelopado. A gente sabe que os vírus, vocês lembram, né? O que é o vírus envelopado, né? São aqueles vírus que têm, além do genoma e do capsídeo em volta, né? Aquela camada proteica, tem também um envelope, né? E esses vírus envelopados, a gente sabe que eles são muito mais patogênicos dos que os não envelopados. Então, ó, álcool é bactericida, viricida, inclusive vírus envelopado, fungicida, mas não é esporocida, tá? Então, não mata esporo, né? Então, ó, a gente tem vários tipos de álcoois. Isopropanol, que é utilizado para a limpeza de computadores. Então, esse isopropanol, esse derivado do álcool, né, é o C3H8O, tá? Então, é outra conformação, né, que é um derivado, que é o que a gente utiliza, é o tipo de álcool utilizado para computadores, tá? O etanol, que é o álcool etílico ou o álcool, a gente tem o álcool absoluto, 98%. A gente tem o álcool 70%, que é o que a gente usa agora, né? É o álcool utilizado aí por causa do Covid, né? Então, ó, vocês veem, o álcool mata vírus, né? Os envelopados também, tá? Então, ó, tem poder de desnaturação proteica e solubilização de lipídios, inclusive de vírus envelopado, ó. É volátil e barato, né? Então, a gente sabe que a gente está usando agora o álcool 70, né? Alguém sabe me dizer por que o álcool 70 ele funciona melhor do que o álcool absoluto, 98? Não devia ser o contrário? O álcool 98 não devia ser melhor do que o álcool 70? O que vocês acham? O que vocês acham? Por que a gente usa álcool 70? Fala. Oi? Por que a gente usa álcool 70? O que Porque é ele o é mais álcool... puro, professor? Não, o que é o álcool 70%? Como é que eu faço um álcool 70%? Por exemplo, eu tenho um álcool a 98%. Eu tenho um álcool puro, que a gente chama de álcool PA, que é o álcool puro, que chega a quase 99,9%, tá? Então,
esse álcool, eu tendo um álcool puro, como é que eu faço um álcool 70%? O que quer dizer álcool 70%? O que quer dizer álcool 98%? O que quer dizer isso? O que vocês acham? Como é que eu faço um álcool 70%? Como é que eu sei que aquele álcool é 70% e não é 99,9%? 99,9% é quase 100%, né? É um álcool puro, que a gente chama de álcool PA, que é um álcool puro absoluto, tá? Então, o que eu faço? Se eu pegar esse álcool, que é 100%, né? E colocar vou fazer 1 litro de álcool. Então, eu tenho 1 litro de álcool PA, 100%, tá? Mas eu quero um álcool 70%. O que eu faço? Eu meço 700 ml desse meu álcool puro, 700 ml, e coloco 300 ml para completar 1 litro de água. E eu tenho um álcool 70%. Deu para entender? Então, um álcool 70%, ele é um álcool onde 70% dele, então 700 ml desse álcool, é álcool. E 30% é água, tá? Então, por que é que esse álcool que tem água, ele funciona melhor? Por que eles mandam a gente usar álcool 70%? Por que no laboratório a gente usa álcool 70% hoje para desinfetar a mão? Por que tá bom, então eu sei que o álcool 70, eu estou vendo aí que o álcool, ele mata vírus e mata vírus envelopado, inclusive. Então, legal, vou usar para vírus, né? Então, Covid-19 aí, todo mundo mandando passar álcool na mão. Vamos lavar a mão com álcool. Vamos desinfetar a mão com álcool. Não pode lavar a mão? Não tem como lavar a mão? O ideal é lavar a mão, né? Com água, sabão, né? É lavar a mão. Mas não tem? Álcool serve. Vamos lavar a mão com álcool 70. Por que com álcool 70? Por que ele funciona melhor? Vamos ver, peraí, vamos voltar aqui. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa a ver com a evaporação do álcool? Tem. Uma parte tem. Por quê? Porque o álcool 70, ele tem um pouco de água, né? E aí, o que acontece? Faz com que o álcool, porque o álcool é altamente volátil, né? Então, se você passa na mão, ele volatiliza rapidamente. E às vezes não dá tempo de agir sobre essas bactérias. Ao passo que o álcool 70, como ele tem um pouco de água, ele demora um pouco mais para volatilizar. E ele fica um pouco mais na superfície. E aí ele tem um tempo maior para agir sobre as bactérias, ou os vírus, ou os fungos, tá? Então, ele é melhor por causa disso. Porque o álcool puro, ele volatiliza muito rápido. E às vezes você passa e não dá tempo dele agir como deveria. Tudo bem? Aí eu vou vir aqui e depois eu volto lá. Ou não, eu vou aqui direto. Vamos lá, então, aqui, ó. Aqui, ó. Álcoois, então os álcoois, eles não são antissépticos satisfatórios quando aplicados em feridas, porque causam a coagulação de uma camada de proteínas sobre a qual as bactérias continuam a se proliferar. Então, por exemplo, quando você tem um ferimento na mão, né? Eles falam que não é bom você usar. Muitas vezes a gente usa álcool para. Vou desinfetar com álcool. Mas, na verdade, né? Existe a possibilidade desse álcool, quando aplicado diretamente na ferida, eles coagulam, né? Uma camada de proteína que tiver ali, e pode, embaixo dessa camada de proteína, as bactérias continuarem se proliferando. Se não tiver outra coisa, é bom pôr álcool mesmo, né? Mas existe essa possibilidade. Agora, existe o álcool gel, tá certo? Então, ó, o álcool em gel apresenta determinadas vantagens sobre o álcool líquido. Retém moléculas de álcool com a volatilidade reduzida
possibilita maior tempo de ação. Então, o gel ainda prolonga a ação do álcool, tá certo? Por quê? Porque o gel, ele adere na mão e prolonga a ação do álcool, muito mais do que o álcool 70. Por isso que eles falam que o álcool gel é melhor do que o álcool 70. Quer dizer, é melhor do que o álcool 70 sem o gel, né? Não, porque o gel também é com álcool 70, tá? O gel protege a pele do ressecamento promovido pelo álcool líquido. É uma outra vantagem do álcool em gel, né? O gel é menos inflamável, evita acidentes com queimaduras, tá? Então, é uma outra vantagem. E é muito mais fácil de você acondicionar na medida que ele não vaza facilmente. Então, olha quantas vantagens tem o álcool em gel, né? Por isso que hoje eles falam que é muito melhor você usar o álcool em gel do que o álcool na forma líquida. Só que o álcool 70 é tanto usado no álcool em gel como na forma líquida para matar, para destruir os micro-organismos. Deu para entender isso aqui? Por que a gente usa hoje já álcool em gel? Olha quantas vantagens ele tem, né? Tá, ó, tem maior tempo de ação, né? Ó, a adesão do gel nas mãos prolonga a ação do álcool, protege a pele do ressecamento. Experimenta ficar passando álcool toda hora na mão, sua pele vai ficando uma coisa horrorosa, né? Inclusive a sua, como chama? Como chama essa, quando você põe que nome isso? Como chama quando você tem, que você tem no dedo, assim, na ponta do dedo, como chama isso? Impressão digital, né? Se você vai passando muito álcool, muito álcool, muito álcool, até a impressão digital fica avariada, de tão ressecada que fica a sua mão, tá? Então, o gel é menos inflamável, né? E evita acidentes com queimaduras, claro, né? E é mais fácil no acondicionamento na medida que o gel não vaza facilmente. Eu tive um estagiário, né? Então, a gente usava no laboratório o álcool 70. Primeiro foi o iodo, né? Aí foi proibido o iodo, a gente começou a usar o álcool 70. E a gente usa até hoje. A gente não usa o álcool em gel no laboratório, a gente usa o álcool 70. E ele lavou a mão, passou o álcool na mão e colocou no bico de bunce, assim, no fogo. Já imaginaram o que aconteceu, né? Pronto-socorro direto. Pegou fogo na mão dele. Vamos lá. Onde é que nós estamos, hein? Iodo já foi. Tintura de iodo. Aqui. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Tá fácil isso que eu tô falando para vocês? Tá dando para entender? Claro. Gente, me responde, por favor. Sim, professora. Então tá bom. Então aqui, ó. Então aqui a gente falou do gel. Metais pesados, né? Então, ó, metais pesados, prata, mercúrio, cobre e zinco. Ó, são bactericidas, viricidas, fungicidas, mas não são esporocidas, tá? Então, mata bactéria, vírus, fungos, mas não acaba com os esporos, né? Então, eles têm um efeito que a gente chama de oligodinâmico. O que é esse efeito oligodinâmico? Eles vão liberando lentamente as suas moléculas, as moléculas dos seus componentes, em quantidade muito pequena para exercer atividade antimicrobiana, né? Então, todos esses aqui, a prata, o mercúrio, o cobre, o zinco, eles possuem esse efeito oligodinâmico. Então, vão liberando lentamente essas moléculas, né? Que vão exercer a atividade antimicrobiana. Então, por exemplo, a prata, né? A prata, então, os íons do metal de prata se combinam com os grupos
sulfidrílicos, que é o sulfidrila, o grupo sulfidrila, né, das proteínas celulares, e ocorre a desnaturação dessas proteínas. Então, a gente tem, por exemplo, a prata na forma de colírio, ou de pomada oftálmica, que tem 1% de prata. Então, ó, a medicina humana previne infecções oculares em bebês. Então, o bebê quando nasce, lembra que eles pingam na vista do bebê? Nitrato de prata, que é para prevenir infecção ocular. Se a mãe tiver com gonorreia, né? Então, vai matar essa bactéria aqui, ó. Vai matar essa bactéria através desse colírio. Então, todo bebê que nasce, quando nasce na própria sala do parto, coloca uma gota de nitrato de prata no olhinho do bebê. Pomadas com prata, nitrato de prata mais sulfadiazina, usado em queimaduras profundas. É um antibiótico bacteriostático. Ó, ele não é bactericida, é bacteriostático. Ele inibe a multiplicação de micro-organismos. Olha a prata aqui, ó. Em curativos impregnados com prata, que é o alginato de prata, utilizado em queimaduras de 2º grau. São úteis quando há problemas com bactérias resistentes a antibióticos. Então, isso aqui, ó, tá? Pra gente ver que a prata, né? Esses metais também são utilizados em vários medicamentos, né? Como bactericida ou bacteriostático, tá? Então, aqui, nesse caso aqui do colírio, né? Ele é um bactericida, na verdade. Aqui, junto com sulfadiazina, ele tá como um bacteriostático, tá? Então, a prata é bastante utilizada também em alguns produtos. O mercúrio, né? Todo mundo, não sei se é da época de vocês, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar do mercúrio cromo, não? Quando a gente se machucava, quando a gente era criança, o que tinha Sim. Era mercúrio cromo, não era? Era o mercúrio cromo, vermelhinho, né? Era. Uhum. Que é o cloreto de mercúrio a 5%, que era o mercúrio cromo. Ó, que tem a história mais longa de uso como desinfetante, né? Mas, na verdade, ó, o efeito bacteriostático, tá? Não é bactericida, não era bactericida. Usado domesticamente. Porque o que acontecia naquela época, alguns anos atrás? Em casa, a gente usava mais mercúrio cromo, né? Então, você caía, se machucava, a mãe ia lá e passava um pouco de mercúrio cromo naquele machucado, né? Nos hospitais, em cirurgias, não se usava mercúrio cromo, se usava o iodo naquela época, né? Hoje, a gente usa o polvedine mais do que o mercúrio cromo, ou clorexidina, também se usa hoje em dia, né? Quando vocês fizerem cirurgia, vocês vão, a disciplina de cirurgia, vocês vão ver, né? O professor vai falar sobre tudo isso. Mas, ó, então a gente sabe que o mercúrio cromo, tá? Tem um efeito bacteriostático, né? Era usado domesticamente e a história mais longa desinfetante que é desde a minha avó, bisavó, que se usava mercúrio cromo, tá? Mas seu uso é limitado devido à sua toxicidade, poder irritante da pele e ineficácia em contato com matéria orgânica, tá? Então, na verdade, a gente usava, mas o efeito dele era mais ou menos, né? Não tinha muita ação, né? A gente achava que tinha, né? Acho que era mais um efeito psicológico, né? Mas, na verdade, ele tem, ó, efeito bacteriostático, tá? Aí, depois do mercúrio cromo, quando já se estudou o mercúrio cromo e viu que não tinha muito efeito, ele foi substituído pelo quê? Pelo mertiolate, não é? Que é o timerosal, que contém
49% de mercúrio, tá? Então, o metiolate depois, ele foi substituído, ele substituiu o mercúrio cromo, que foi feita, então, uma substância que tinha 49% de mercúrio, né? E o resto era álcool, tá? Então, era misturado mercúrio cromo com álcool. Aí ardia demais, né? Ardia demais. Aí, então, eles estudaram novamente e hoje a nova fórmula do metiolato é esse aqui, ó. É digluconato de clorexidina. Essa é a nova fórmula de clorexidina, do metiolato. Então, depois que a gente usou o mercúrio cromo, aí que veio o metiolate, aí ninguém queria saber, né? Caía na rua, machucava o joelho, machucava o braço, vamos passar metiolate. Não, pelo amor de Deus. Então, sopra, porque ardia demais. Porque era praticamente 50% de mercúrio e 50% de álcool. Mas hoje já não arde mais, porque a fórmula toda mudou, e é o digluconato de clorexidina. É a nova fórmula do metiolato. E hoje ele não arde mais, né? Qualquer coisa agora hoje, vamos passar metiolate, que é a clorexidina, na verdade. Tá? Gatos. Então, vocês vão aprender que gato não pode ter contato com mercúrio cromo. Por quê? Porque faltam algumas enzimas, o fígado dele não metaboliza os efeitos tóxicos desse medicamento, tá? Então, gato não pode passar mercúrio cromo no gato. Aí eu coloquei aqui também que no gato, aspirina e Voltaren, os gatos são bastante sensíveis a anti-inflamatórios, tá? Podendo levá-los à morte, porque destrói os glóbulos vermelhos desses animais, em especial o paracetamol. Então, com o gato precisa tomar cuidado, porque alguns anti-inflamatórios, principalmente o paracetamol, né? Eles são bastante sensíveis a essas substâncias, tá? Então, nem mercúrio cromo, nem paracetamol, nem Voltaren, nem aspirina, nada pode ser dado para o gato. O gato ficou doente, leva no veterinário. Tratamento doméstico, às vezes, não dá certo. O cobre, né? Então, a gente viu, o que a gente já viu lá? A gente já viu a prata, né? Viu o mercúrio, o cobre, tá? Para que é usado? Onde é usado o cobre? Sulfato de cobre a 2% no tratamento da água. Tem efeito algicida e fungicida. Legal, né? Então, ó, o sulfato de cobre é usado para inibir algas verdes. Então, ele é algicida, tá aqui, ó. Tem efeito algicida. Tem Professora, efeito... Fala. é utilizado também para tratar a água da piscina, né? Também. Tem aquele outro tipo de tratamento, né? Que não é com cloro. O cloro também é usado na piscina, né? E tem o cobre também, que é um outro tipo de tratamento, né? Que se faz. Como ele também é usado como fungicida, olha, a hidroxiquinolina de cobre é utilizado nas tintas para prevenir mofo. Tá vendo? Então, ó, o cobre também é bastante usado, né? Então, como algicida, como fungicida. Vocês veem que tem muitas substâncias, né? São muitas substâncias químicas que podem estar controlando as bactérias. Umas controlam todo tipo de micro-organismos, outra, como, por exemplo, o cobre, tem efeito algicida, fungicida, né? O zinco, ó, cloreto de zinco, solução de bochecho. Listerine, por exemplo, tem cloreto de zinco, numa determinada proporção, tá? Sulfeto de zinco, colocado em tintas de portas e paredes para matar fungo. Óxido de zinco, ação antisséptica, secativa e anti-inflamatória. Isso aqui também, ó, é da época da minha avó, bisavó, né? Ó, pomada minâncora, existe até hoje. Tem o que lá?
Óxido de zinco. Eu Para usei que é muito. usado? Hã? Para que é Usei usado? bastante. Então, para que é usada? Em espinha, né? Espinha no rosto, né? O pessoal mandava ver pomada minâncora, que é antisséptica, secativa e anti-inflamatória. Tá vendo? Ó? Então, o zinco também é bastante usado. Hoje, Listerine, tem Listerine hoje, para fazer bochecho, né? Tem zinco, tá? Aqui, ó, o zinco na forma de sulfeto tem mata fungo, então é colocado em tinta de porta, de parede, e tem várias utilidades, é igual bombril, né? 1001 utilidades, tá? Bom, então a gente viu essas substâncias químicas, né? E a gente tem agora alguns agentes de superfície. Então, esses agentes de superfície são tensoativos ou surfactantes, a gente já vai ver. Então, por exemplo, são sabões e detergentes, né? Que têm pouco valor antisséptico, mas que inibem alguns tipos de bactérias, de micro-organismos. Então, lembra, né, que a gente viu que era degerminante, que era a remoção mecânica dos micro-organismos, tá? Triclocarban e triclosan, que inibem bactérias gram-positivas. Então, são agentes de superfície, aonde eu posso, são sabão, então esses agentes de superfície são sabões e são detergentes que têm na sua composição algumas substâncias que vão inibir alguns tipos de micro-organismos. Então, por exemplo, sabões e sabonetes. Então, existem alguns antissépticos que removem a camada oleosa sobre a pele, né? Então, ó, eu tenho alguns antissépticos, então os sabões, então tem sabão, por exemplo, tem aquele sabonete que a gente que usa por aí que chama como chama? Protex. Protex. Se vocês olharem lá, né? Tem gente que toma banho com esse sabonete, tem para lavar a mão, para lavar rosto, porque são antissépticos, né? Eles removem a camada oleosa sobre a pele e eles retiram essas bactérias que estão nessa camada, tá? A gente também tem os detergentes aniônicos, que são desinfetantes de superfície, né? Que, ó, os ânions, então, esses detergentes, reagem com a membrana plasmática, tem amplo espectro de ação, promove a desinfecção de utensílios domésticos e equipamentos industriais. Então, por exemplo, esse detergente que a gente usa na cozinha, por exemplo, né? Eles agem aonde? Eles na membrana plasmática dos micro-organismos, né? E aí ajudam a promover a desinfecção dos utensílios, né? Porque a gente lava, tá certo? São bactericidas, atóxicos, não são corrosivos e não deixam resíduos. Então, por exemplo, quando a gente está lavando a louça, por exemplo, né? Tá lavando os utensílios domésticos com detergente, por exemplo, esses detergentes que a gente compra são detergentes aniônicos. Eles são bactericidas, são atóxicos, então, se sobrar, né, algum pouquinho de detergente nos materiais, são atóxicos, tá? Não são tóxicos, não são corrosivos, né? E não deixam resíduos se você enxaguar bem, não deixa resíduo, tá? São agentes de superfície, né? Que mais que a gente tem aqui, ó? Compostos derivados do amônio quaternário. Então, amônio quaternário é uma outra substância também, tá? Que age, é um desinfetante, na verdade, né? Que age sobre a permeabilidade da membrana plasmática, né? É bactericida e age sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas.
Mas, olha, não age sobre Pseudomonas aeruginosa, que é, apesar de ser bactericida e agir sobre bactérias gram-negativas, não age sobre Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria gram-negativa, tá? É fungicida e viricida e age também sobre alguns protozoários e sobre as amebas, elas são amebicidas, tá? Não inativam esporos bacterianos, nem micobactérias e vírus sem envelope. Então, a gente tem várias substâncias, como o monoalquildimetilbenzilamônio, que é o cloreto de benzalcônio, tá? E a gente tem o cloreto de cetilpiridínio, que é o Cepacol. Então, aquele Cepacol que a gente costuma, que a gente usa, às vezes, para fazer enxágue de boca, é claro que é numa determinada proporção, né? Mas é, na verdade, um derivado do quaternário de amônio, tá? Essas substâncias aqui. E onde é que eu uso essa substância, quaternário de amônio? Eu uso muito em frigorífico, por exemplo, para desinfetar, para fazer a sanitização, na verdade, de mesas, de equipamentos, dependendo do que eu vou querer inativar. Eu tenho muitos produtos químicos, eu tenho muitos tipos de detergentes que eu uso para inativar esses micro-organismos. Então, eu tenho, por exemplo, assim, mas eu vou precisar saber tudo? Não, no produto que você compra já vem escrito. Então, se eu preciso determinado produto, porque no meu local, lá onde eu trabalho, tem muitos fungos, né? Então, eu vou escolher um produto que eu sei que tem ação sobre os fungos, quaternário de amônio, por exemplo, né? Porque ele vai agir, mata vírus, eu sei que vai matar vírus, vai matar fungos, né? Então, eu vou usar o quaternário de amônio. Ele é bastante utilizado na indústria de alimentos, tá? Quaternário de amônio. E um outro exemplo que eu coloquei aqui é o Cipacol, que é aquele que a gente faz bochecho. É claro que é numa quantidade, uma proporção, né? Uma porcentagem baixa, claro, mas também tem quaternário de amônio no Cepacol, tá? Conservantes químicos de alimentos, né? Então, por exemplo, eu tenho nitrato de sódio e nitrito de sódio, que eu uso na produção de salame e de salsicha, por exemplo, tá? Então, eu uso, salame, salsicha, o que são produtos? São embutidos, né? Que a gente chama de embutidos. Então, eles evitam a formação de esporos do Clostridium botulinum, tá? Evitam o crescimento de fungos e bactérias gram-negativas e produz aquela cor avermelhada mais bonita do produto. Então, todos esses meus, por exemplo, tanto o salame quanto a salsicha, quando vocês fizerem a disciplina de tecnologia de produtos de origem animal, vocês vão ver a produção de embutidos, que são os salames, as salsichas, os presuntos, né? E aí, vocês vão ver que vai ter a adição de um pouco de nitrato de sódio e nitrito de sódio nesses produtos. Por quê? Porque nesses produtos, como eles são embutidos em tripas, né? E essas tripas são amarradas e faz anaerobiose ali dentro, se usa porque eles agem sobre o Clostridium botulinum, tá? Eles evitam também o crescimento de fungos e bactérias gram-negativas e, além de tudo, dão aquela cor avermelhada no produto, que é uma cor que tem uma atração, né? Que as pessoas, que atrai o consumidor, né? Então, é usado também o nitrito e o nitrato. Os aldeídos também
ó, realizam desnaturação proteica, aqui, ó, formaldeído a 37%, a 10% e a 2%. Então, ó, 37% utilizado na conservação de formas, peças anatômicas. Vocês já tiveram a anatomia? Vocês já tiveram aula de anatomia para pegar as peças lá dentro daqueles tanques que tem formol? Ou não? Ainda não, professora. Então, vocês vão ter essa grata satisfação de ficar chorando lá, porque o formaldeído, ele causa irritação na pele, na mucosa, tem aquele odor forte de formol, cheiro de formol, vocês já sentiram, né? Então, ó, o que ele faz? Por que a gente coloca aquelas peças de anatomia dentro desses tanques com formol? Porque ele é um desinfetante. Então, formaldeído é um aldeído que realiza desnaturação proteica, né? Tem o formaldeído a 10%, que é conservado utilizado na conservação de tecidos para histopatologia. Então, ó, com pouco menos, uma porcentagem menor, então, quando eu coleto um material que eu quero levar para o laboratório para fazer um exame patológico, um exame de célula, eu coloco esse meu material numa substância de formol a 10%. É o formaldeído a 10%. Ele me conserva essa peça, né? E eu posso levar para o laboratório e eu ponho, e depois eu vou trabalhar essa peça no laboratório, tá? E tem o gluteraldeído a 2%, né? Que é bactericida, fungicida e esporocida. Fungicida em 10 minutos, então eu preciso deixar ele em contato 10 minutos para que eles tenham ação de fungicida sobre os fungos. E esporocida de 1 a 3 horas. E aqui, ó, usado por agentes funerários para embalsamar, tá? Então, quando vai embalsamar o pacote lá, né? Pessoa que perdeu, perdeu a vida, né? Então, quando eles vão lá para embalsamar, para tratar, eles usam o gluteraldeído a 2%, tá? Que é para deixar lá, né? Que pelo menos durante um período tem ação sobre as bactérias e os fungos, tá? Quem mais? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Tá quase na hora já, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. Os quimioesterilizantes, então, os gasosos, né? Então, são substâncias químicas que esterilizam numa câmara fechada com o uso de gás. Então, são substâncias gasosas, tá? Que também promovem a desnaturação proteica, que tem aqui como exemplo, pus aqui, ó, o óxido de etileno, que é um gás explosivo, tóxico e carcinogênico, tá? É bactericida, viricida, fungicida, esporocida, durante 4 a 18 horas. Então, tem ação por um determinado tipo de tempo, né? Então, se eu colocar e retirar, não vai ter ação nenhuma, tá? Precisa ficar em contato de 4 a 18 horas. Uso restrito a hospitais, utilizado na limpeza de panos, lençóis e cobertores, tá? Então, muitas vezes, o que se faz? Esses panos, esses lençóis, esses cobertores, se coloca, né, em locais de câmaras fechadas com esse gás, para que ele tenha uma ação esterilizante, tá? Isso, ou melhor, ele não é esterilizante, na verdade. Ele tem, a substância química, é aqui, ó, promove, é gasoso, que esterilizam em uma câmara fechada com o uso de gás, tá? Mas o óxido de etileno, na verdade, quando ele é utilizado para limpeza de panos, lençóis e cobertores, ele não é esterilizante. Ele é utilizado como bactericida, viricida, fungicida, esporocida, mas durante esse período aqui, ó, de 4 a 18 horas, tá?
Os peroxigênicos, que são agentes oxidantes, como o ozônio, o peróxido de hidrogênio e o ácido peracético, né? O ozônio, que também é utilizado em piscinas, tá? Então, ele é um desinfetante alternativo ao cloro, muito eficaz principalmente na ativação de bactérias coliformes, vírus e cistos de giardia e cryptosporidium, ambos protozoários resistentes ao cloro. Tá vendo? Atua na membrana celular e degrada purinas e pirimidinas do DNA. O ozônio é um tratamento também alternativo para a piscina, mas, sinceramente, a gente não teve muita satisfação com o ozônio, não, tá? Ele mancha um pouco a piscina, mas ele é alternativo ao cloro, né? Mas, ó, você vê, ele é eficaz na inativação de coliformes, de vírus e cistos de giardia e cryptosporidium, que o cloro não age sobre giardia nem sobre cryptosporidium, né? Atua na membrana celular das bactérias, tá? Degrada as purinas e as pirimidinas também do DNA, quer dizer, ele extermina as bactérias, né? Além da membrana celular, ele ainda degrada o DNA desses micro-organismos. Gente, acho que eu vou parar por aqui, porque eu queria terminar, mas não vai dar. Vamos falar da água oxigenada um pouquinho, então, ó, porque são tantas substâncias, né? Vamos parar aqui, eu vou parar aqui, a gente vai falar só da água oxigenada, tá? Ó. Então, peróxido de hidrogênio, é H2O2, né? É antisséptico fraco e inibido pela ação da enzima catalase. Então, o que acontece? O que quer dizer isso aí? Que as bactérias patogênicas, algumas bactérias patogênicas, elas possuem uma enzima que chama catalase, né? Que são capazes de resistir a esse ataque graças à presença dessa enzima, conseguindo sobreviver nas células que invadem, tá? Então, algumas bactérias patogênicas possuem a catalase. Então, se você vai usar água oxigenada, o que vai acontecer? Elas vão conseguir sobreviver porque elas têm essa enzima que é a catalase, né? Inativa, ó, bactérias aeróbicas e anaeróbicas facultativas. Na verdade, são, ó, isso aqui é da prova, ó, aeróbicas e anaeróbicas facultativas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma lesão, muitas vezes, por exemplo, uma lesão profunda, né? O que você faz? Vamos lavar com água oxigenada, né? Vamos lavar para limpar com água oxigenada. Por quê? Porque vai inibir as bactérias aeróbicas e as anaeróbicas também facultativas que estiverem por acaso presentes também vão ser destruídas. Deu para entender isso aqui? Deixa eu ver o que é o próximo. Vocês estão entendendo? Professora. Porque vocês não falam nada, vocês ficam quietinhas e eu fico falando. Eu vou parar aqui, tá? Porque ainda tem mais um monte de controle microbiano, de substâncias. Eu queria terminar, mas não vai dar. Eu termino na próxima aula. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Sim. Tudo Ai, sim, professora. A gente fica quietinho porque a gente fica escutando a senhora falar para ver se entra na mente, né? Mas, ó, precisa ler, precisa estudar, porque senão isso aqui é perdido. Eu falo aqui, mas depois se vocês não estudam, né, fica, não sedimenta, tá? Então, ó, eu vou parar aqui, tá? Na água oxigenada, e a partir da próxima aula a gente termina esse resto que está faltando aqui, e a gente vai entrar para falar um pouco agora sobre imunologia, que até agora a gente não falou nada sobre ela, então a gente vai
parar microbiologia aqui, que você já tem bastante informação sobre os micro-organismos, e a gente vai começar a falar sobre a parte de imunologia, que é bastante importante também, que a disciplina chama microbiologia e imunologia. Tudo bem? Tudo certo? Ok, professor. Bem, tudo certo, professor. Então tá bom, vamos parar por aqui. Eu tenho um exercício para vocês fazerem, agora eu não me lembro onde é que está, em que atividade que está. Eu vou olhar lá e vou passar para a representante, ela passa para vocês, tá bom? E vocês podem me entregar, até amanhã. Amanhã vocês podem me entregar, acho que não é muita coisa que tem lá, não. Tá bom? Tudo bem? Combinado. Pode passar para Até mim. que Pode passar horas, para mim, então, professor? Pro, que eu já passo para eles. Para mim, quem é? Ana. Aí, Ana, eu estava achando que era você mesmo, mas se você for passar para você. Eu tô aqui. Então tá bom, eu passo para você, eu vou falar agora que acabar a aula, eu vou olhar e vou já passo para você. Onde é que estão os exercícios? Se quiser passar pelo WhatsApp, que é mais prático, eu já passo pro grupo, tá bom? Tá bom, eu passo pelo WhatsApp. Tá? Professora, Tá bom. Pode falar. essas atividades são individuais ou em grupo? Então, essas daí vocês podem fazer em grupo. Vocês já têm um grupo, não tem? Sim. Montado. Vocês podem fazer em grupo, tá? Tá bom? Tá bom. Ok. Obrigada, professora. Quem quiser fazer sozinho, pode fazer. Quem quiser fazer em grupo, faz em grupo. Tá bom? O que não pode é deixar de fazer, porque vai pontuar e vocês vão ficar sem a pontuação. Tudo bem? Ok. Tá bom, então. Então, boa semana para vocês. Até Pra semana que senhora vem. também. Bom Obrigada. Obrigada também. bom final de Obrigada. semana, Para professora. você também, tá? Tchau. Obrigada. Tchau. Professora, Oi, tô aqui, fala. Oi? Quem tá me chamando? é a Isabela. Fala, Isabela. Fala. Para falar das atividades, deu uma travadinha. Você pode repetir para mim onde que elas estão? Então, eu vou olhar agora, porque eu não estou me lembrando direito. Eu vou passar para a Ana pelo WhatsApp e ela passa para vocês, para o grupo, tá bom? Escutou? E é para entregar até quando? Amanhã, Sim. tá bom? Para mandar no seu e-mail? No meu e-mail, isso. No ercilia.calil@anhanguera.com, tá? Até às 7, até a noite. Até a noite, pode ser. Mas não vai mandar meia-noite, porque eu já estou dormindo. Tá bom? Obrigada, professora. Tá. Boa noite. Até. Tchau.